começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente está trazendo a parte 2 do nosso papo sobre DeepSeek. Se você ainda não ouviu a primeira parte, corre pra ouvir e depois volta aqui. Mas continuando... Beleza, a gente já falou da parte política, a gente já deu uns detalhes técnicos aí sobre os modelos. Mas e aí, cara, pro usuário que usa ali o seu GPT no dia a dia, se ele trocar pelo DeepSeek, o que muda? O que tem de novo pra ele? Acho que o primeiro ponto é que ele não precisa pagar para usar a versão mais potente, mais consolidada, né? O DeepSeek ele é gratuito, o R1, né? Que a gente Todas tem as ali. versões do DeepSeek hoje são gratuitas, Sim. são, né? O DeepSeek Você não consegue usar a API, mas a versão Sim, existe. mas a interface, né? A API é paga, mas assim, é muito barato. Muito barata, né? Sim, mas eu tava discutindo isso hoje com um cliente aqui da DTI, inclusive. Quando você vai usar uma API, as pessoas querem sempre o melhor. 95% das vezes. E, tipo assim, eu acho que eu consigo bater nesse intervalo de confiança com a fonte Vozes da minha cabeça. Você não precisa de algo tão bom para facilitar alguma coisa. Você poderia estar usando a versão mais barata, e eu sempre uso o Gemini, por exemplo, que o Gemini Pro é muito mais caro do que algumas outras versões do Gemini feito para isso. E a assertividade é muito próxima. As pessoas ficam muito presas aos benchmarks que existem e se apegam nele e não ao seu caso de uso real. Você não tem que usar a métrica que foi feita ali para comparar os modelos. Você precisa ter uma métrica e medir no seu caso de uso. Às vezes você está gastando 20 vezes o valor do que você precisa. E você poderia estar fazendo isso tão bom quanto e mais barato. Hoje, as pessoas pensam muito em substituir e perder o emprego para IA, mas a gente precisa entender que quando se trata de LLMs e afins, o que eles fazem não é te dar o melhor resultado. É muito do que eu falei é a segunda melhor forma de fazer coisa. Eles só precisam te dar um resultado bom o suficiente. Não importa o quão bom é um LLM hoje, nessa data que eu estou falando, nenhum deles vai te dar. E se continuar como ele é feito hoje, nunca dará. Precisamos mudar o que está por trás da estrutura para ele conseguir dar assertividade real. O que ele faz hoje é dar uma que seja satisfatória. O objetivo, inclusive, deles não é ser a resposta correta. É fazer você achar que é a resposta correta. Então, é assim que ele funciona por debaixo. Ele vai fazer o que é provável que seja correto. E ele não precisa ser correto, ele só precisa que você ache que é. Então, você só precisa filtrar o melhor modelo que seja bom o suficiente. Porque ele não é ótimo. O que eu ia comentar é que o DeepSeek hoje, ele por si só já é gratuito, né? Então você tem ali o ChatGPT 4o, que você tem que pagar uma assinatura de $20 para estar utilizando ele ali. Mas hoje fora ele já tá liberado. Acho que é o Mini, não? Eu não Acho tenho que é o certeza que eu Mini, pago, então eu não tenho certeza. Burguesa. Aí fica fácil. Viu? Eu pago, né? Eu pago GPT, então. Viu? Por isso que ela não se importa com a China, tá pagando. Mas hoje, para usar, então, as melhores versões, né, do ChatGPT, ali, a versão mais poderosa, você vai ter que estar fazendo uma assinatura de $20, enquanto o DeepSeek você pode estar utilizando gratuitamente na internet. Você pode estar instalando o modelo no seu computador ali, né, e utilizando offline também, se você quiser. Vocês chegaram a usar? Eu usei pouco ainda, né? Mas Eu o V3, usei pra bastante. mim, ele é bem parecido com o 4o mesmo, no básico. O R1, na hora que você habilita, ele é muito bonitinho ver ele fazendo a linha de raciocínio, pensando lá. Não, veja bem, parece que o usuário tá querendo isso. Mas se eu fizer desse jeito, é muito, muito legal ver a linha de raciocínio. É muito, muito legal. E eu tenho uma experiência, assim, uma experiência prática com isso, que me ajudou muito no projeto que eu tô atualmente. Aliás, o primeiro ponto desse projeto que eu queria comentar é que a gente já tá testando o DeepSeek. E o primeiro ponto foi a precificação. A gente tava testando, a gente tá fazendo disparos em massa, eu não posso dar muitos detalhes, mas são disparos em massa, e a gente tá comparando diferentes resultados de várias LLMs. E o GPT-4o, ele tá, a precificação dele é em torno de $100. E quando a gente vai colocar os mesmos disparos no DeepSeek, é $3. Então, assim, é muito absurdo. E eu acho que é ainda menor que $3, porque eu usei a mesma forma de calcular os tokens do GPT, só que os tokens no DeepSeek é diferente, ele utiliza frases. Então, eu acho que é ainda menos tokens. Pode ser ainda menor que $3, é ridículo. E aí, o segundo ponto foi o Deep Thinking, que me ajudou muito a melhorar o meu prompt, porque os testes que eu tava fazendo, eu comecei a entender quais dúvidas a
o modelo tava tendo. E aí eu consegui melhorar meu prompt. Então, a partir disso. Então, assim, foi muito legal. Você consegue entender como ele tá interpretando o que você tá escrevendo Sim. e melhorar a sua escrita, melhorar o seu prompt para que ele interprete de outra maneira. Isso é maravilhoso. Tipo assim, como uma pessoa que passou parte do período na academia discutindo a diferença de black box, interpretabilidade de modelos, você conseguir passar para o usuário final um pouco de como está sendo transferidas as informações dentro do modelo para ele tomar essa decisão, é uma questão de interpretabilidade que era tipo, quando eu comecei o mestrado, era o objetivo das pessoas. Então ver isso 5 anos depois acontecendo agora é muito legal. Muito O legal. fato de ter essa feature de deep thinking faz com que ele não seja mais black box. Não, ele ainda é black box. Certo. Sim, mas aí ele aumenta a interpretabilidade. Ele é black box justamente porque a gente não tem acesso aos dados de treinamento. Então é como se você estivesse olhando assim pro cérebro de um alienígena, sabe? Você dá coisas pra ele, ele te responde, mas você não sabe como ele aprendeu tudo aquilo. Você sabe mais ou menos como ele passou, mas a forma como ele pegou isso, transformou isso em pesos e lá dentro ainda é muito difícil de fazer esse controle. Mas esse módulo aí do R1, ele é comparável com o O1, né? Ou acho que agora tá no O3, se eu não me engano, da OpenAI. Assim, o DeepSeek ele tem um custo de tokenização no máximo, né, por milhão de token de 27 centavos de dólar. Isso é bom demais. Enquanto o GPT-4, $30, sabe? Então é Doideira uma mesmo. diferença absurda. Em questão pro que eu tô fazendo, o ano não mostrou, tipo, muita melhoria, não. Mas é porque eu tô fazendo um negócio muito específico. Depois eu posso dar mais detalhes pra você entender, o Danilo sabe. Mas pro que eu tô fazendo, o melhor de todos até agora é o Claude. Só que agora eu tô ansiosa muito pra bom. ver o DeepSeek, como é que ele vai ser, se ele vai conseguir bater o Claude, o 3.5 Sonnet. Bater, E eu não sei, mas com certeza talvez valha a pena pelo preço. Mas esse negócio Sim, do o custo... Claude é o mais caro. Esse negócio do custo é engraçado. Mais uma vez, vou trazer a entrevista do fundador do DeepSeek aqui de 2024, que ele parece... Gente, depois vocês dão uma olhada nessa entrevista. Eu posso até deixar o link depois aqui na descrição do episódio. Mas ele parece um cara tão tranquilo, assim, falando sobre... Com entusiasmo. Não é um vídeo, não. Mas é um texto. Mas parece que ele tem entusiasmo e ele meio que é um cara meio idealizador, assim, sabe? Do movimento da inteligência artificial geral. E quando ele falou sobre custo, ele falou que nunca, pra ser honesto, eles nunca nem importaram com isso. Que isso nunca foi o objetivo, de fato, do DeepSeek, de ter um custo mais baixo do que o resto. Mas eles meio que foram forçados, porque eles não tinham acesso, né, aos chips mais novos e tudo mais. E eles estavam fazendo pesquisa para alcançar a inteligência artificial geral. E por acaso eles chegaram, né, num modelo que é mais barato. Então, assim, que isso nunca foi um objetivo de verdade deles. Mas que eles chegaram nisso e que isso é incrível, né? Lógico. Agora, voltando um pouco sobre a parte política, né? Durante a minha saga aí de testar o DeepSeek no meu projeto, eu tive uns períodos de down, que ele não não tava funcionando, né? Aí depois eu fui ver as notícias e aí tem boatos que eles sofreram ataque cibernético e disseram que a origem foi nos Estados Unidos. E aí? Isso é verificável. Você consegue verificar pelo tráfego de rede. Então, sim, tomaram DDoS, tomaram várias coisas assim. Além disso, né, a gente tem o boom da notícia também, que traz todo mundo pra todo utilizar. Mundo quer, uai. Cara, o DeepSeek, ele já é o aplicativo mais baixado dos Estados Unidos, sabe? E, tipo assim, o tanto que isso fere o orgulho americano é complicado. Exato. Da última Mas semana. é aquela coisa, né? O ChatGPT abriu os caminhos para que o DeepSeek pudesse correr, né? Eu achei bizarro. Parece que eles inundaram servidores, né? Fazendo disparos massivos. Aí depois eles fizeram uma série de modificações lá, com verificação do Cloudflare achei bem bizarro. Eles entraram, tipo assim, depois da notícia que eles soltaram o benchmark, ficaram famosos, tomaram 2 DDoS, conseguiram implementar o Cloudflare super rápido pro pessoal do Cloudflare, foi tranquilo, e aí, tipo, voltou ao normal, sabe? É até engraçado você ficar pensando no quantas pessoas estão tomando partidos em, tipo, inteligência artificial. Parece guerra de console de videogame, sabe? É tipo, não, minha AI é melhor que a sua. Não, total. E aí, né, a internet também inundada com memes, né, assim, maravilhosos sobre isso. Né, assim, quem diria que o ChatGPT fosse o primeiro a perder o emprego por causa de uma IA?
coisa, não? Ela ser Muito bom. boa. O pessoal fazendo analogia da galera do OpenAI com o filme Homem de Ferro 1, né? Onde você tem o Tony Stark numa caverna construindo ali a armadura do Homem de Ferro e você tem o pessoal lá na Stark Industries tentando construir e tal. Não, mas é impossível. E o cara fala, não, mas o Tony Stark fez isso usando um monte de sucata. Né, aquelas coisas, né? A OpenAI gastou sei lá quantos bilhões, não sei o quê. Aí vem o DeepSeek, 2 meses, uma Coca-Cola e uma coxinha. É, pacote de bala, 2 Guaravita. Tem outro também que o DeepSeek custou, né, ele gastou em treinamento o equivalente ao carro do Sam Altman. Nossa, é muito bom também, velho. Ai, meu Deus. Mas voltando na utilização do DeepSeek pelos usuários, né? A gente falou sobre a utilização para o usuário final, mas agora eu quero falar um pouco sobre a utilização por empresas. Porque a gente sabe que durante todo esse período que a gente tem visto a OpenAI com as suas APIs terem conseguido ganhar confiança, né, das grandes empresas, principalmente porque fizeram parcerias, né? Por exemplo, dentro da Azure eu consigo acessar os modelos da OpenAI. Na AWS eu tenho o Bedrock, eu consigo acessar modelos aí da Anthropic e outros, né? No Google tem aí o modelo do Gemini. Então, assim, querendo ou não, essas parcerias que foram feitas com Big Techs, né, já consolidadas, fazem com que empresas que, bom, têm um pouco de medo ali de compartilhar seus dados, acabam falando, poxa, parece que isso aqui vai me dar mais confiança, mais confiabilidade. E aí, o DeepSeek? Vocês acham que grandes empresas vão passar a utilizar o DeepSeek por custo? Como é que vai ser a pressão do mercado? A gente tem pontos, tem o ponto da questão do custo, que é um incentivo bem grande, né, para as empresas, mas a gente tem o ponto do custo de energia também, que eu acho importante. Assim, empresas da União Europeia, por exemplo, que estão aí no Acordo de Paris e tal, o DeepSeek ele tem um custo energético até 30% menor do que o ChatGPT. Então, eu acho que é um grande incentivo aí para a gente trazer esse tema de green computing. Não, eu concordo, né? Mas ao mesmo tempo, imagina assim, uma Azure, uma AWS, que são empresas americanas, elas podem ter conflito político mesmo, de interesse, para colocar um DeepSeek como, apesar de existir a pressão do custo, com certeza todo mundo vai querer, né, ter algo que é um custo mais baixo, mas ao mesmo tempo tem um conflito político que pode fazer com que haja algumas barreiras aí de adoção. Tem barreiras, pode ter embargos, pode ter taxação, tem várias coisas que podem acontecer. Mas vamos lá. Primeiro, quando você fala de adoção, a gente tem que pensar que para adotar uma IA hoje, tem 2 formas principais de você fazer isso. Uma delas seria o que, igual você falou, adotar ela via serviço. E a segunda seria a adoção do modelo. Pode subir esse modelo dentro da sua infraestrutura. Nesse segundo cenário, o DeepSeek ele é extremamente atrativo. Sim. Extremamente atrativo. Você já vai ter que subir uma infraestrutura, você vai ter que subir um banco vetorial, você vai ter que subir um RAG, você vai ter que fazer tudo isso. E você pensa que você agora consegue subir isso mais barato, consuma menos energia e que você consiga, inclusive, ter uma noção melhor de como o código funciona para poder otimizar esse processo. Então, nesse segundo cenário de implantação, não vejo nenhuma barreira para isso. Agora, no serviço que a gente tem hoje, então, provavelmente empresas que já estão mais acostumadas ao uso de IA, como eu sei que algumas com quem eu trabalho fazem, elas provavelmente vão passar pelo mesmo processo que as outras IAs passaram e vão adicionar isso dentro do protocolo interno delas, do farol, outra coisa que elas utilizarem ali para permitir ou não o acesso. Enquanto outras vão ter que esperar que isso seja incorporado dentro de uma das clouds, tá? Porque normalmente, principalmente na Big Three, que seria a Azure, a AWS e o GCP, é onde as empresas têm normalmente maior adesão, porque elas também têm acordos com essas empresas, elas têm parcerias com essas empresas. Isso acaba ajudando bastante. Para algumas dessas empresas, isso é mais atrativo que outras. Por exemplo, o GCP tem o Gemini, tem o próprio modelo. Mas a Google ainda é, das 3, a cloud menos utilizada. Então, ela pode tentar trazer isso, por exemplo, para dentro como uma forma de diferenciação das outras. Então, a Alphabet poderia lidar com isso, fazer essa parceria para tentar conquistar mais espaço. Difícil, né? Pensar que o CEO do Google estava lá na posse do Trump. A gente tem outro ponto que é
O DeepSeek ele é um modelo de código... Ele possui um código aberto. Então, nada impede dessas empresas estudarem o código e aplicarem essas mudanças, esses avanços tecnológicos dentro dos próprios modelos, das próprias ferramentas. Né? Exatamente. Na verdade, essa é a expectativa. A expectativa é que isso aconteça e que eles reduzam o custo, né, dado a concorrência e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai entrar num cenário mais equilibrado, com mais modelos de inteligência artificial, não só o DeepSeek, mas outros modelos baseados nele, e ter uma concorrência mais atrativa em relação a custo. A gente também vale pensar um pouquinho que, tipo assim, é igual o celular. Porque, tipo assim, basicamente, todo ano o celular, ele dobra, você já tá acostumado a usabilidade dele, só que o que ele faz é aumentar um pouco da bateria, colocar telas mais brilhantes e outras coisas para se diferenciar, mantendo mais ou menos o mesmo padrão, né, de uso, né? E é onde a gente tinha chegado, sabe? E com isso, na verdade, você teve uma redução de custo. Então, provavelmente, o que elas vão fazer é se tornar mais competitivas. Exatamente. Concordo com vocês, né? Assim, em relação a... Acho que a adoção via cloud vai ser talvez um pouco mais complexa. A adoção on-premise, né? Ela é melhor, provavelmente. Quem já adota, né, algum modelo on-premise ou, né, rodando via Hugging Face, provavelmente vai ser melhor, porque o custo é menor e tudo mais. Mas provavelmente a adoção no Oriente, né, agora não falando de nós aqui, da gente aqui, mas no Oriente vai ser bem alta, né? Inclusive existem clouds lá que a gente às vezes nem ouviu falar e tal, mas que são super fortes no Oriente, que provavelmente vão, enfim, né, adotar o DeepSeek como a IA oficial, provavelmente. Né? Como eu falei, a Alibaba tem o Alibaba tem uma cloud. E tudo mais, mas isso, quando a gente trata muito aqui, a gente trata do Ocidente. Claro. A gente tem que lembrar que qualquer submercado na China, pelo número de pessoas e pelo tamanho, é por si só um mercado. É significativo. Anos atrás, a gente teve um problema com a NBA, que não queria caçar brigas com a China, porque, por exemplo, mais pessoas assistem a NBA na China do que nos Estados Unidos. Então, o simples fato de que ela está lá dentro, tipo, ele já tem um mercado inteiro, não vai parar o desenvolvimento. Não é como se eles precisassem da gente, é muito mais como a gente vai ou não aderir a isso. Por lá, provavelmente eles vão ter muito mais adesão. Sim. Eu acho assim que o DeepSeek ele nasceu para que outras pudessem nascer. Ele vai, em algum momento, ali se tornar secundário, né? Ter um papel mais secundário nesse ramo de IA, porque eu acredito que essas outras empresas vão ter as suas próprias IAs, vão baseadas, né, no modelo aberto do DeepSeek, no código aberto do DeepSeek. Nada impede que elas construam esses modelos de IA para concorrer entre si com as clouds, ou então ter vários modelos de IA especialistas ali. Então, acho que é um mercado bem promissor. E uma outra coisa também, que até de novo, né, o fundador falou lá nessa entrevista, foi um negócio bem legal sobre a colaboração, que ele estava falando sobre o NVIDIA e o fato do como a NVIDIA se tornou tão importante para os Estados Unidos. E não foi só na visão dele, não foi só pelo esforço da própria NVIDIA, mas por ter um ecossistema todo que abraçou aquela tecnologia, que abraçou aquela empresa, né, e foi dando subsídio para ela. E aí o que ele falou poxa, aqui na China a gente precisa disso também. Então, assim, a gente vai criando também, a gente quer, né, criar também esse ecossistema aqui para que a gente também se fortaleça, né? Exatamente. Então... E existem rumores até de que a China tem desenvolvido seus próprios chips. Então pode ser que em algum momento a gente encontre aí um concorrente da NVIDIA na China. Nada impede isso. É difícil, eu sei que é difícil, mas não é possível. Só para explicar o porquê, tipo assim, hoje a gente tem o principal desenvolvimento disso em Taiwan. E até hoje o motivo do porquê Taiwan é separado e porquê... como seria difícil Taiwan fazer parte da China, tá? Porque qualquer dano a essa fábrica, ela é um conjunto mundial que formou essa fábrica como a fábrica mais, digamos assim, tecnológica nessa parte de processamento. Se a gente, por exemplo, acabasse com ela, a gente poderia atrasar o desenvolvimento computacional em décadas. Então, reproduzir isso em qualquer outro lugar do mundo é algo tão difícil que o povo... A expectativa é que demore anos e anos a fio de desenvolvimento para você conseguir fazer a mesma coisa. Até porque tem várias tecnologias que só podem ser utilizadas lá, porque elas vêm de vários países diferentes e que elas não contribuem um com o outro. Então, por isso que hoje ainda é muito difícil isso. A galera lá tá fazendo chip com litografia de 2 nanômetros. Uma outra coisa sobre o DeepSeek que eu tava vendo, né? Até recebi um videozinho num grupo que eu participo, assim, de tecnologias, justamente falando sobre a restrição de conteúdos dentro do DeepSeek. Nesse videozinho falava assim, a pessoa mostrava assim, fala um pouco mais sobre a Praça da Paz Celestial. Aí o DeepSeek começa a escrever,
de repente fala, não, esse conteúdo eu não estou autorizada a falar, alguma coisa assim. Está fora do meu conhecimento. Está fora do meu conhecimento, umas coisas mais desse sentido. E, de fato, a gente sabe, né, que na China as empresas têm uma forte influência estatal. Como que vocês veem isso para um modelo de IA mesmo, né, para o DeepSeek e para a forma que nós, usuários, interagimos com ele? Tem alguma restrição, alguma censura? E aí? Na minha cabeça, para a maioria dos usuários, não vai fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Eu entendo que tem, mas não só nele. Se você fizer, tem algumas perguntas que você consegue fazer em várias outras IAs, elas vão ter o exato mesmo resultado. E o principal motivo, normalmente, de fazer isso com relação ao governo chinês, o que outras IAs também fazem você tem as fontes de informação e você categoriza elas, normalmente, quando você vai colocar elas dentro de um treinamento, entre fontes que são confiáveis, não são confiáveis. E, inexoravelmente, esse treinamento do DeepSeek precisou utilizar informações de fora. Então, você pode pensar que muitas das informações que foram usadas ali para treino também incluem a visão ocidental da China. Provavelmente, o que eles fizeram foi bloquear isso para evitar esse tipo de visão dentro da própria IA. Exatamente. Como ele roda lá, né? A gente tem ali, assim como todas as outras IAs tem assuntos delicados que geralmente a IA não vai te responder. Mas, rodando local, ele consegue responder essa pergunta normalmente. Cara, e agora mudando um pouco de assunto, uma coisa que me deixou muito intrigada era assim, beleza, quem são as pessoas por trás da DeepSeek, né? Quem que é o time? E aí eu fui pesquisar e eu vi que eles predominantemente recrutam recém-graduados de universidades prestigiadas da China, gente com pouca experiência, a gente trabalha com IA com pouca experiência, profissional e, além de tudo, doutorandos, né, PhDs, assim. E aí, uma das pessoas que estão ali como o rosto desse time, né, que é considerado um dos pilares técnicos, é uma mulher engenheira de 29 anos chamada Lu Fuli. E achei muito legal que ela tá sendo creditada aí como uma das principais responsáveis aí, né, pelo desenvolvimento do R1, e ela tá na DeepSeek desde 2022. Também participou das outras contribuições, né, das versões anteriores. É legal, porque isso aí tem tudo a ver com o que eu tava falando, né, da outra entrevista do fundador lá, do objetivo do DeepSeek ser muito mais de pesquisa, né, de realmente encontrar a inteligência artificial geral do que de produtizar algo para cliente final, né? Então, legal, porque aí faz muito sentido, né, pesquisadores, doutorandos e realmente pessoas que estão muito mais na academia do que no mundo corporativo, né? Ela veio do laboratório do Alibaba, inclusive, então também atuou em alguns modelos lá. É bem legal o currículo dela, muitos artigos publicados. Enquanto isso, né, a gente tem ali o Mark Zuckerberg, CEO da Meta, né, afirmando que as empresas devem abraçar mais a energia masculina. Totalmente fora da caixinha ali, né, fez essa declaração numa entrevista lá no podcast do Joe Rogan. Eu vi esse contraponto colocando essa manchete do lado da fala do Zuckerberg. E, gente, como esse tema tá tão, né, em alta, tá tão no hype, essa última semana todo mundo tá ouvindo falar e falando sobre DeepSeek, a gente abriu uma caixinha no Instagram para pessoas, né, os nossos seguidores perguntarem. Então, se você tá nos ouvindo aqui, né, não nos segue no Instagram, aproveita e nos siga, @entre.chaves. Mas vamos ler as perguntas. Primeira, não existe uma terceira força no mundo que já está ou pode entrar nesse mercado? Porque a gente falou legal, porque a gente falou sobre, né, Estados Unidos e China. Será que não tem aí uma terceira força que pode entrar no mercado? Se não existe, vai existir em pouco tempo. Existem outros players que podem? Existem. O Brasil, inclusive, deveria ser dado histórico que a gente tem, ser esse player, mas a gente não tem tanto investimento em tecnologia, né? Nesse caso, estatal. Investimento em educação mesmo, né? Tipo assim, não tem como separar isso. Se surgir um outro player, provavelmente vai ser outro player que tem um estado, que é o que dá efetiva substância para as empresas poderem desenvolver tecnologias sem ter que se preocupar tanto com o mercado consumidor, porque ele tem um mercado consumidor já esperado, que é o próprio estado. A Rússia pode estar desenvolvendo? Pode, mas vai ser um polo talvez não tão grande quanto os Estados Unidos, exatamente porque eles têm essa parte já de tecnologia intrínseca e os embargos, e a China, que é hoje o país com maior investimento estatal em tecnologia. Então, assim, faz muito sentido ser os dois. Pode surgir outros? Podem. Mas hoje em dia esses dois são os principais. Outra pergunta. Em relação à privacidade, qual que é a diferença do DeepSeek para as outras IAs?
Nenhuma, todas te espionam. Exatamente. Todas querem roubar seus dados. Todos estão roubando seus dados. Se serve de consolo, elas estão roubando seus dados independente de você usar, mas você não deveria colocar informações privadas em nenhuma delas. Elas têm que roubar por outro local. Sim, mas isso a gente tá falando quando a gente usa, por exemplo, a interface, né? Mas se você roda o modelo do DeepSeek Exatamente. local... Sim. Pode rodar local. Ou seja, seu- nesse caso, seu- o DeepSeek é o mais seguro. Exato, né? Se você roda local, assim como você roda outros modelos no seu ambiente, né? Aí você não corre esse risco, né? Sim. Qual o modelo mais Sim. seguro? Aquele que você consegue rodar desconectado da internet. Exatamente. E é aquela coisa, né? Aquela frase antiga, que se você, né, não sabe, se você não paga pelo produto, o produto é você, né? Exatamente. Então, provavelmente, né, assim... Às vezes você paga aí, é você. É, E é- o governo Você americano. paga, mas é o O suficiente. governo americano tá vendo lá, você colocar um prompt de como derreter um frango de 70 quilos, sabe? É isso aí. Sabe de tudo. eu vi um outro meme que era assim, não, eu não vou usar o DeepSeek porque imagina se a China vai pegar meus dados. Eu só vou compartilhar meus dados com o GPT, com a Meta, com o Google, não sei o que, blá, 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 e todas as que são muito, muito seguras e querem o meu bem. Exatamente, todos esses bilionários. Né? Não vou usar o DeepSeek porque é da China, vou usar o TikTok. Ou isso, né? Eu gosto muito do não uso nada da China, porque eu sou contra a espionagem chinesa. Disse ele usando um iPhone com 96% dos componentes chineses. É desse jeito. Próxima pergunta. O DeepSeek copiou ou não o ChatGPT? Não sei se vocês viram, mas saiu mesmo uma reportagem da OpenAI falando que o DeepSeek copiou as coisas, justo o ChatGPT, né? Que, enfim. Oh, não. Oh, não, justo o ChatGPT Eles que usou tanto dado para treinamento que não era autorizado, né? Eles copiaram a gente. Vamos olhar em que. Aí você leu o paper deles, você viu que eles colocaram aqui que eles copiaram. Aí eles fizeram um interchat muito próximo do nosso, porque como LLM eles também poderiam fazer como todos os outros. Gente, eu entendo. Você tem uma criação, você foi o primeiro a fazer. Em algumas coisas você pode ser referência, mas nesse cenário, você tem que entender que outras empresas também vão entrar ali no meio. Do mesmo jeito que eles vão falar que o DeepSeek copiou eles, se você olhar até pela forma de treinamento, muitas coisas são bem diferentes. É mais fácil falar que a Google copiou a OpenAI do que o DeepSeek. Dito isso, muitas coisas são baseadas, até porque quando você está trabalhando, principalmente pesquisa, coisa academia, você usa as referências passadas, algumas até citadas, inclusive. Inclusive, o pessoal do DeepSeek, eles fizeram até de uma maneira simples para você mudar a sua API ali da OpenAI para o DeepSeek dentro do seu código, utilizando o SDK da OpenAI. Sim. Mas isso é um padrão. Vi isso, eu Não. achei muito engraçado. Mas esse é um padrão, tá? Não é só eles, tem uma série de outros, porque como ela foi a primeira, a maioria das integrações já feitas, a maioria dos conectores são feitos baseados na API da OpenAI. Então, para facilitar a troca de integração, Google, no caso com Gemini, se você usar outros, tipo assim, a maioria dos modelos permite fazer isso. Existem inclusive modelos no GitHub Open Source que você pode plugar qualquer LLM e ele vai simular a mesma interface. Se você usa o LM Studio, você pode baixar e rodar a interface gráfica ou o modelo que você quiser localmente. Ele tem um checkbox lá, um radio button, não lembro, que é, você quer usar a API de integração com o API? Sim. E aí ele vai colocar as mesmas APIs para você só poder mandar para ele e usar qualquer LLM. Eles fizeram isso de uma maneira fácil? Sim. Fazer isso é o padrão de mercado? Sim. Eles não fizeram nada diferente que nenhuma outra. Exatamente. O LangChain lançou há 3 dias atrás uma library chamada Chat DeepSeek. Aí, olha, Pronto, perfeito. Perfeito, né? Maravilhoso. E se você abrir o código, você vai ver que ela usa as mesmas funções que eles criaram Do para o OpenAI. Sim. Genial. É isso Virou aí. padrão, gente. Virou padrão, exatamente. A gente também recebeu algumas perguntas, mas que a gente já foi mencionando durante o episódio, como, por exemplo, o que te surpreendeu mais sobre o DeepSeek, ou por que eu deveria sair da IA que eu uso e ir pro DeepSeek. Mas agora eu quero terminar, então, com a última pergunta, que é, gente, vai vingar ou é só fogo de palha? Vingar, de certa forma, vai. Já porque vingou, todo né? mundo vai ter que mudar para poder Sim. absorver essa nova forma de treinamento que é mais barata. Agora, o DeepSeek vai dominar o mundo? Provavelmente não. É igual eu comentei, eu acho que ele nasceu para que outras pudessem nascer também e tornar a concorrência mais justa. Então, em algum momento aí a gente vai talvez deixar de ouvir tanto sobre o DeepSeek e começar a ouvir sobre outras tantas IAs que vão surgir no mercado. E mesmo se o DeepSeek lançar outras, inclusive, eu acho que essa parte dele ser lançada aberto é a maior contribuição que eles fizeram. Eles fizeram uma contribuição para a parte de IA
que, ao meu ver, é maior do que várias outras das empresas que fizeram IAs estão há tempo, como o Gemini, até a própria OpenAI, porque a democratização dessa informação é algo que é maravilhoso, deveria ser feito mais vezes em mais tecnologias no mundo. Exatamente. E a competição é boa, né? Assim, a competição Sempre. é saudável, ela é sempre boa, cria pressão mesmo, tanto para baixar o custo, às vezes para abrir, né? Vai saber o que vai acontecer no futuro. Baixar o custo, gastar menos energia. É, exatamente. Sou sempre a favor de rinha de empresa, é meu esporte favorito. E com esse comentário, a gente vai acabando o episódio por aqui. Gente, foi muito legal esse episódio, gostei muito da nossa discussão. Tô muito entusiasta, né? Sou muito entusiasta desse tema de IaaS e o DeepSeek, ele veio realmente, né, quebrando barreiras aí e lançando coisas que, sei lá, surpreendeu o mercado inteiro mesmo, né? Inclusive, e surpreendeu a gente aqui. E é isso, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal.